Era uma manhã comum, mas o peso no peito era insuportável. Essa pessoa acordou como sempre, mas o pânico silencioso a acompanhava. Olhos pesados, mente acelerada, e um mundo de contas a pagar. A luz que entrava pela janela parecia mais fria, como se o próprio dia estivesse ciente da tempestade que se formava dentro dela. Dívidas. Acumuladas. Incontáveis. É como se elas tivessem se tornado uma sombra, sempre presente, sussurrando dúvidas e medos. Muitos já passaram por isso, a sensação de estar atolado, sem saída. Telefonemas incessantes, boletos empilhados, e o saldo da conta bancária que parecia um retrato do desespero. Todo mês, o mesmo ciclo, pagamento de contas, e a sensação de que nada mudava. Enquanto o café esfriava na mesa, essa pessoa começou a se questionar. Como cheguei aqui? Quais foram as escolhas que me trouxeram até esse ponto? As noites em claro, pensando nas contas pendentes, eram um reflexo de uma vida que parecia fora de controle. O desespero crescia. As opções pareciam escassas, e a ideia de liberdade financeira parecia um sonho distante e inalcançável. Nessa luta interna, a ansiedade se tornava uma companheira indesejada. O coração disparava ao receber uma mensagem do banco. Cada notificação no celular era um lembrete do peso que carregava. O que fazer? Como sair desse ciclo vicioso em que muitos se encontram, aprisionados por dívidas? Um sentimento de impotência a envolvia, como se um buraco negro estivesse consumindo suas esperanças. Mas, no meio do caos, havia uma centelha de reflexão. Uma voz interna começou a questionar: e se a resposta não estiver em mais dinheiro, mas em como eu o gerencio? E se a disciplina financeira for a chave para abrir a porta da liberdade que tanto anseio? A ideia parecia absurda e, ao mesmo tempo, intrigante. Havia uma possibilidade a ser explorada, um caminho a seguir. Mas o que significaria realmente essa disciplina? Poderia essa pessoa, que se sentia tão presa, transformar sua vida? O tempo começava a passar, e a ansiedade não dava trégua. Mas, no fundo, algo começou a mudar. A jornada para a liberdade financeira estava prestes a ter início, mas o primeiro passo exigiria coragem. Será que essa pessoa estava pronta para enfrentar a verdade e reescrever sua história? A verdade é que a mudança é aterrorizante. Essa pessoa, ao olhar para suas finanças, sente uma pressão esmagadora. As contas se acumulam, as promessas de um futuro melhor se desfazem. Mas, no fundo, há um desejo ardente de transformar essa dor em algo positivo. Ela se lembra de momentos em que olhou para o extrato da conta bancária com uma mistura de frustração e desespero. Por que é tão difícil mudar? Pequenas decisões, como evitar um café caro ou escolher cozinhar em vez de pedir comida, parecem insignificantes diante da avalanche de dívidas. Muitas vezes, essas escolhas diárias se tornam barreiras invisíveis. Essa pessoa se pergunta: será que realmente consigo abrir mão de alguns prazeres instantâneos? É um conflito interno. O desejo de liberdade financeira e a atração pelas pequenas indulgências se encontram em um duelo constante. A frustração se intensifica. O que parecia fácil na teoria se transforma em um labirinto de comportamentos enraizados. A cada vez que alguém tenta resistir à tentação de gastar, a mente se enreda em justificativas. Apenas hoje não vai fazer diferença, amanhã eu começo de verdade. Essas desculpas se tornam uma armadilha. A mudança não é simples, é um processo que exige disciplina, e essa é a parte mais difícil. A cada dia que passa, essa pessoa se sente como um prisioneiro de suas próprias escolhas. Mas há um momento decisivo. Uma noite, ao olhar para o teto, uma ideia surge. E se as mudanças começam com pequenas ações? O coração acelera com a possibilidade. Decidir não comprar aquele lanche do dia seguinte. Guardar aquele pequeno valor que antes seria desperdiçado. Essa ideia, aparentemente simples, começa a tomar forma. Se a disciplina financeira é o caminho para a liberdade, então cada pequeno passo se torna um tijolo na construção dessa nova realidade. Essa pessoa percebe que, embora a jornada seja desafiadora, ela não está sozinha. Muitos enfrentam a mesma luta. E se essa estratégia se espalhasse, como uma onda de mudança, uma comunidade de apoio, a esperança renasce, e a frustração se transforma em um combustível poderoso. O caminho é repleto de armadilhas, mas a luz da disciplina brilha em meio à escuridão. Essa pessoa começa a entender que pequenas ações podem levar a grandes transformações. Ao invés de olhar para o que se perde, é hora de focar no que se ganha. E, assim, o desejo de liberdade financeira ganha força. O que essa pessoa fará amanhã? A expectativa cresce. As decisões a cada dia contam uma nova história.
E a busca por um novo começo se torna irresistível. O que vem a seguir será a verdadeira prova de sua determinação. O conhecimento é a chave da liberdade. Mas, em um mundo repleto de informações desencontradas, como saber por onde começar? Essa pessoa estava perdida em meio a números e termos que pareciam um idioma estrangeiro. Cada conversa sobre finanças trazia mais perguntas do que respostas. Em um momento de reflexão, percebeu que não podia mais seguir assim. A curiosidade começava a tomar conta. O que significava realmente ter disciplina financeira? Muitos ao seu redor falavam sobre isso, mas era como se estivessem se referindo a um segredo guardado a 7 chaves. Ela queria saber mais. Queria entender o que significavam aqueles gráficos e tabelas que tanto assombravam sua mente. Nessas horas, a desinformação parecia um monstro à espreita, esperando o momento certo para atacar. O medo de decisões equivocadas fazia a adrenalina subir. E se ela lesse um livro e não entendesse nada? E se assistisse a um vídeo e saísse ainda mais confusa? Esses pensamentos a perseguiam. Mas, lá no fundo, havia uma voz suave dizendo: a resposta está em você. Então, decidiu agir. Começou a procurar por fontes confiáveis. A cada artigo lido, a cada vídeo assistido, uma nova peça do quebra-cabeça ia se encaixando. Olhando para aqueles números agora, sentia-se como uma exploradora em terras desconhecidas. A cada passo, a dúvida diminuía e a empolgação crescia. Descobriu que a disciplina financeira não era sobre cortar tudo, mas sobre entender suas próprias prioridades. O que realmente importava? Essa pessoa começou a mapear seus gastos e a fazer escolhas conscientes. Cada pequeno ajuste trazia uma sensação de conquista. A curiosidade se transformou em motivação. E quanto mais aprendia, mais livre se sentia. Era como se as correntes que aprendiam se desvanecessem, revelando um caminho claro à frente. Mas a jornada estava apenas começando. O que mais essa pessoa poderia descobrir? O que mais estava escondido por trás das camadas de desinformação? O desfecho dessa busca ainda não havia sido escrito. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. O sonho é o primeiro passo. Essa frase ecoava na mente de alguém que, após anos vivendo em meio a dívidas, finalmente decidiu que era hora de mudar. Frases inspiradoras sempre soavam bem, mas, na prática, o que importava eram as metas. Definir esses objetivos financeiros não era apenas uma tarefa, mas um ato de coragem. Era um momento decisivo. Com papel e caneta em mãos, essa pessoa começou a traçar seus desejos. Uma viagem. A compra da casa própria. Ou simplesmente o alívio de viver sem a constante pressão das contas a pagar. Cada meta era um tijolo na construção de um futuro mais leve. Mas, à medida que a lista se tornava mais clara, um sentimento pesado surgia. O medo de não alcançar nada daquilo. O que aconteceria se tudo aquilo não passasse de um sonho distante? E se o desespero da dívida falasse mais alto? Em meio a esses questionamentos, o coração acelerava. O quão real era essa transformação? O medo sussurrava que talvez fosse mais fácil permanecer onde estava, mesmo que isso significasse viver sob o peso da insegurança financeira. Mas, enquanto esses pensamentos apavorantes circulavam, outra voz surgia, a da esperança. E se, ao invés de se deixar levar pelo medo, essa pessoa decidisse agir? O que aconteceria se a disciplina se tornasse seu novo companheiro? A liberdade financeira não poderia ser apenas um sonho, mas sim uma jornada que começava com pequenos passos. Planejar significava ter controle. E ter controle significava conquistar. Ao visualizar cada meta, a energia começava a mudar. O medo ainda estava lá, mas agora não era paralisante. Era combustível. Algo que podia ser transformado em disciplina. Com cada dia que passava, essa pessoa se lembrava de que sonhar era apenas o começo. A realização exigia disciplina. A liberdade financeira não era um destino, mas um caminho. Um caminho que exigia esforços consistentes e, principalmente, a coragem de se manter firme diante das tempestades. Saber onde se quer chegar é essencial. Mas é a determinação em caminhar essa estrada que realmente transforma sonhos em realidade. Cada pequeno passo contava. E agora? Esse caminho seria longo e cheio de desafios, mas o primeiro passo já foi dado. A história estava apenas começando. O que vem a seguir é o que vai definir a trajetória. E, com a disciplina como guia, essa pessoa poderia finalmente vislumbrar a luz do fim do túnel, deixando para trás as sombras das dívidas. Será que a liberdade financeira se tornaria uma realidade? A resposta está a um passo de distância.
A liberdade financeira começa com um simples passo. Mas esse passo pode ser aterrador. Alguém decide, finalmente, que chegou a hora de criar um orçamento mensal. Ela se senta com uma folha em branco, caneta na mão e um nó na garganta. A mesa está vazia, mas a mente está abarrotada de preocupações. As contas do mês anterior vêm à memória. O desânimo se instala. São tantas despesas, tantas parcelas. A ideia de controlar tudo isso parece um fardo. Ela hesita. Uma voz interna grita: você não precisa fazer isso. Ignore. O que você não vê, não dói. Mas ela respira fundo. O que é mais doloroso? Encarar a realidade ou continuar nesse ciclo interminável de ansiedade? Com o esforço, os números começam a tomar forma. A renda, as despesas fixas, os pequenos luxos. Cada item representa uma escolha, uma parte de sua vida. Mas logo, a resistência aparece. Uma mensagem de um amigo, uma promoção tentadora, a ideia de que um impulso instantâneo pode trazer felicidade. É um dilema que muitos enfrentam. A mente oscila entre a disciplina e a tentação. Ah, só desta vez. Eu mereço. Essa batalha interna gera desconforto. O coração acelera. Ela se lembra da frase que ouviu: orçamento é liberdade. Mas como pode ser livre se agora está presa a números? Uma parte dela anseia por sair daquela mesa e esquecer tudo isso. É mais fácil, certo? A cultura do consumo sussurra: viva o agora. Mas um eco de sabedoria ressoa: essa liberdade vale a pena. À medida que a lista avança, a pressão se intensifica. O desconforto se transforma em um peso. São escolhas que refletem valores, sonhos. Mas essa pessoa também se dá conta de que cada sacrifício tem um propósito. E, por trás da angústia, uma centelha de esperança. A esperança de um amanhã diferente. Ela se pergunta: será que a disciplina financeira poderá realmente trazer a liberdade que tanto deseja? Com a mente a 1000 por hora, a ideia de se libertar do peso da dívida parece quase ilusória. Mas o que é a liberdade? É fazer o que se quer ou ter o controle do que se tem. E, para isso, é necessário um compromisso. Ela decide seguir em frente, mesmo que com medo. Um passo de cada vez. No fundo, sabe que essa jornada é a chave para abrir novas portas. E essa chave é a disciplina. O orçamento não é apenas uma lista. É um plano de liberdade. Mas para alcançá-lo, é preciso coragem. O que ela fará a seguir? As respostas estão se desenhando, mas a resistência continua. Será que a dor do desconforto será superada pela alegria da conquista? Tudo depende dela. O próximo passo é crucial. E essa jornada apenas começa. A liberdade financeira começa com um sacrifício. Essa pessoa, como muitos, se vê cercada por desejos que parecem inegáveis. As luzes brilhantes das promoções, as redes sociais repletas de novidades tentadoras. É difícil resistir. Cada notificação é um chamado ao consumo. Um novo gadget. Uma peça de roupa que promete uma transformação. Alguém que passa por isso sente a pressão de acompanhar as tendências. E a mente começa a fazer um jogo de justificativas. Só desta vez. Não posso ficar de fora. Mas, em momentos de reflexão, uma inquietação surge. A dívida crescente pesa mais que a sacola cheia de itens novos. A mesma mão que segura o cartão de crédito agora hesita. A conexão entre o desejo e a dívida é quase palpável. Essa pessoa percebe que, em seu interior, existe uma batalha. O prazer momentâneo de comprar contra o desejo profundo de liberdade financeira. O que é mais valioso? As planilhas começaram a ser abertas. Relatórios de gastos, uma verdade nua e crua. Os gastos supérfluos saltam da tela. Sorrisos em forma de etiqueta de preço. Cada item, uma escolha. Cada escolha, uma consequência. A realidade é dura. Abrir mão do que é desejado é desgastante. É um sacrifício que dói. Aquele vestido bonito, as saídas para jantar, as sobremesas sofisticadas. Recusar esses prazeres momentâneos é como negar um apelo quase visceral. Muitos se confrontam com essa dor. O desejo e a necessidade duelam em uma arena interna. A cada dia que passa, a ideia de que menos é mais se torna mais clara. Abandonar o supérfluo não é apenas uma escolha, é um caminho. Um caminho que leva à disciplina, onde cada centavo poupado é uma conquista. A disciplina se transforma na verdadeira riqueza, um ativo que não se compra, mas se constrói. E na quietude da noite, alguém reflete.
O sacrifício se torna uma forma de amor próprio. Cada desistência de um item desejado é um passo em direção à liberdade. O que antes parecia um fardo, agora se revela como um alicerce. Como será a vida quando os desejos não mais escravizarem? Quando o peso da dívida se dissipar e o horizonte estiver limpo? O próximo passo é crucial. Essa pessoa se pergunta: será que conseguirei continuar? A resposta está no silêncio da escolha. A busca pela liberdade financeira exige coragem e perseverança. E nesse caminho, cada dia é uma nova oportunidade de renunciar ao supérfluo e abraçar a verdadeira abundância. Afinal, como será a próxima decisão? O caminho para a liberdade financeira é feito de escolhas. Escolhas que exigem coragem. Essa pessoa, que antes se via afundada em dívidas, agora enfrentava o seu maior desafio: implementar uma disciplina financeira. A primeira semana foi um teste de resistência. As contas e a fatura do cartão chegavam como fantasmas do passado, sussurrando promessas de alívio imediato. Apenas essa vez, dizia uma voz interna, quase sedutora. A tentação era real. Ela observava as pessoas ao seu redor, vivendo sem preocupações. Compras por impulso, jantares extravagantes, viagens de fim de semana. O desejo de se juntar a essa maré de gastos, de sentir uma onda de satisfação instantânea, era forte. Mas, no fundo, havia uma chama acesa, uma determinação que parecia brilhar mais intensamente a cada dia que passava. Essa pessoa sabia que a verdadeira liberdade não estava nas compras, mas sim na capacidade de escolher. Escolher não apenas o que comprar, mas como viver. Com o passar dos dias, um milagre começou a acontecer. Ela começou a acompanhar suas despesas, a elaborar um orçamento. Cada centavo contava. Cada decisão se tornava um passo em direção a um futuro mais seguro. A disciplina trouxe resultados. Os primeiros sinais de recuperação eram visíveis. A conta do cartão começou a diminuir. As noites de insônia foram substituídas por sonhos de uma manhã mais leve. Mas a luta não estava vencida. Em momentos de fraqueza, a velha voz sussurrava novamente: um pequeno deslize não faz mal. Essa pessoa lutava, não apenas contra a tentação de gastar, mas contra a herança emocional de uma vida de excessos. A disciplina se tornava um aliado poderoso, mas também um desafio diário. Era um caminho solitário em um mundo que celebrava o consumo. Ela se lembrava de cada passo que havia dado. Cada decisão consciente era um tijolo na construção da sua nova vida. A determinação crescia. A cada vez que resistia, uma nova camada de liberdade se formava. Ela compreendeu que a disciplina financeira não era apenas uma estratégia. Era a chave que abria portas que antes pareciam trancadas. E assim, enquanto olhava para o futuro, uma pergunta pairava no ar. Essa pessoa conseguiria manter a disciplina? Conseguiria resistir às tentações que surgiam a cada esquina? Ou seria apenas mais um ciclo, uma repetição do passado, agora mascarada por boas intenções? A resposta ainda estava por vir. O verdadeiro teste estava apenas começando. O sol parecia mais fraco naquele dia. Alguém olhou para o extrato bancário e sentiu o peso da desilusão. Com cada número que aparecia na tela, a esperança parecia escorregar por entre os dedos. O caminho tinha sido longo. O esforço, imenso. Mas os resultados, os resultados eram lentos, quase invisíveis. Será que estou fazendo isso certo? Pensou. As noites acordadas, os cortes de gastos, o planejamento rigoroso. Tudo parecia se esvair em um mar de frustrações. Essa pessoa se perguntava se a disciplina financeira realmente valia a pena. O desânimo era uma sombra constante, parecendo sempre mais próxima. Caminhar com fé em meio à incerteza é um desafio. E, mesmo quando a luz do otimismo piscava, essa pessoa sentia que se apagava rapidamente. A comparação era um veneno. Olhando ao redor, muitos pareciam prosperar, enquanto as vitórias dela se sentiam tão distantes. Cada pequeno passo que via como uma conquista parecia dissipar-se na bruma do tempo. Mas então, um pensamento a atingiu como um relâmpago. Cada passo conta. Era verdade. Cada centavo poupado, cada conta paga em dia, cada decisão consciente. Essas pequenas vitórias eram tijolos que construíam um futuro. Mas a mente insistia em martelar a dúvida. E se não for suficiente? A desesperança era um inimigo traiçoeiro, sussurrando que talvez tudo aquilo fosse em vão. Os dias se arrastavam, pesados. A solidão do processo era opressiva. Ela se via em um ciclo, a determinação intensa, seguida pela frustração, depois um breve renascimento de esperança, e novamente o desânimo. Como romper esse ciclo?
Como transformar a disciplina em liberdade? Momentos de fraqueza surgiam. O desejo de desistir batia à porta. Mas, lá no fundo, uma voz sussurrava: persista. Porque a verdade é que a disciplina financeira é, sim, o caminho para a liberdade. Um caminho cheio de pedras, talvez, mas também de flores. Cada passo, mesmo que pequeno, contava. Essa jornada não era apenas sobre números ou contas. Era sobre um recomeço, uma história que ainda estava sendo escrita. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. A sensação de estar cercado, mas ainda assim se sentir tão só. É assim que essa pessoa se sentiu ao entrar em um grupo de finanças. Olhando para aqueles rostos, ela percebeu a empolgação nos olhos dos outros. Eles compartilhavam histórias, dicas, conquistas. Mas, para ela, tudo parecia distante. Cada relato se transformava em um eco de suas próprias frustrações. Como se estivesse em uma sala cheia, mas de alguma forma invisível. Uma barreira invisível que a separava dos outros. Enquanto eles falavam sobre investimentos e orçamentos, ela se sentia perdida, como um barco à deriva em um mar de incertezas. O que aqueles rostos radiantes tinham que ela não possuía? A resposta era simples: disciplina. Eles estavam construindo um futuro sólido, enquanto ela ainda lutava contra as correntes de suas dívidas. O sentimento de solidão se intensificava a cada encontro. A cada elogio, a cada conquista compartilhada, a voz interna dela sussurrava críticas. Você nunca vai chegar lá. E, mesmo assim, havia algo mais profundo dentro dela que não estava disposta a desistir. Essa conexão, mesmo que dolorosa, a fez perceber que não estava realmente sozinha. Aqueles que a cercavam também tinham suas batalhas. E, ao invés de competitividade, havia um desejo comum, a busca pela liberdade financeira. Um dia, no meio de uma conversa sobre desafios financeiros, alguém que também se sentia deslocado se manifestou. O que poderia ter sido um momento de vergonha se transformou em um momento de solidariedade. Juntos somos mais fortes, disse essa pessoa, e a sala se iluminou. Naquele instante, a solidão de muitos se dissipou. As histórias de fracasso e de luta começaram a se entrelaçar, e a atmosfera era diferente. Era mais leve. Ela percebeu que a disciplina financeira não era apenas uma questão individual. Era um esforço coletivo. Todos ali, mesmo os que pareciam ter tudo sob controle, enfrentavam suas próprias tempestades. A busca por um futuro melhor era uma jornada compartilhada. E isso a despertou. Seu coração começou a pulsar com a ideia de que a mudança era possível. Não apenas para ela, mas para todos. A partir daquele dia, não se tratava mais de ser a única a lutar. Era uma batalha coletiva. Ao abraçar a disciplina financeira, ela estava não apenas buscando sua própria liberdade, mas também se unindo àquelas outras almas que, assim como ela, buscavam um caminho. Cada passo em direção à liberdade a tornava parte de algo maior. Ela se lembrou do poder que a disciplina pode ter. Não estava mais sozinha. O caminho ainda seria desafiador, mas agora havia um objetivo maior, uma comunidade unida. E a pergunta ecoava em sua mente: quão longe você está disposto a ir por sua liberdade? Um dia, enquanto a rotina se desenrolava, essa pessoa sentou-se em um café, observando o movimento à sua volta. Não era um lugar qualquer. Era um espaço acolhedor, onde histórias se cruzavam e experiências se entrelaçavam. Ao redor, conversas fluíam, carregadas de risos e lamentos. Era ali que muitos compartilhavam suas jornadas pessoais, algumas repletas de vitórias, outras marcadas pela luta constante. Mas, para essa pessoa, ouvir as histórias dos outros era um desafio. Como poderiam aqueles relatos tão distantes de sua própria realidade serem relevantes? Como se conectar com alguém que parecia ter tudo sob controle, enquanto ela se sentia perdida em suas próprias dificuldades? Uma insegurança envolvia, como um manto pesado. Ela se perguntava se algum dia conseguiria entender como aqueles que a rodeavam conseguiram superar seus obstáculos financeiros. Enquanto tomava o café, ela sentiu uma onda de frustração. Muitos falavam de mudanças de hábitos, de pequenas vitórias no dia a dia que os levaram a uma vida mais estável. Mas essa pessoa não conseguia ver como um simples gesto, como economizar uma quantia e deixá-la de lado, poderia realmente fazer diferença em sua vida. Para eles, talvez seja fácil, pensou. Mas e eu? O que posso aprender com tudo isso? Nessa batalha interna, ela percebeu algo importante: todo aprendizado é válido. A despeito de seu ceticismo, havia uma sabedoria oculta em cada história compartilhada. Um sinal de que não estava sozinha, mesmo que se sentisse assim. Cada relato era uma chave,
Cada experiência, um trampolim. Mesmo aquelas vidas que pareciam tão diferentes da sua carregavam lições. A disciplina financeira não era um conceito distante. Era um caminho, uma escolha que muitos haviam feito e que poderia ser seguido, pouco a pouco. Com essa nova perspectiva, algo mudou. A insegurança foi substituída por uma centelha de esperança. Se outras pessoas podiam aprender, por que ela não poderia? Começou a ouvir com mais atenção, a sentir mais empatia. Cada história que escutava se tornava uma oportunidade de reflexão. Ela percebeu que, na verdade, as dificuldades de cada um eram mais semelhantes do que pensava. Muitos também lutavam contra suas próprias incertezas, seus próprios fantasmas. E cada um deles havia encontrado uma forma de seguir em frente. Essa conexão inesperada acendeu uma vontade de agir. Não apenas de ouvir, mas de aplicar, de mudar. Naquele café, em meio a risos e lágrimas, ela compreendeu que a disciplina financeira era mais que um objetivo, era um caminho para a liberdade. E agora, com novos olhos, aguardava ansiosamente o próximo passo de sua jornada. O que mais poderia descobrir ao abrir seu coração e mente para aqueles que cruzavam seu caminho? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Cada passo conta. Mas muitos não percebem. Essa pessoa olhava para suas finanças e via um mar de números confusos, dívidas acumuladas como montanhas. Era fácil sentir-se pequeno e insignificante no meio de tudo isso. A cada pagamento, a sensação de que nada mudava. E, mesmo quando conseguia quitar uma conta, a alegria durava pouco. O peso da indiferença se instalava. Muitos passam por isso. A rotina exigente, as cobranças incessantes. A vida parece um ciclo sem fim. E, como um espectador em uma peça de teatro, essa pessoa assistia às suas próprias conquistas. A cada economia, a cada compra planejada, um pequeno triunfo. Mas a voz interior dizia: isso não é nada. Essa voz sussurrava que o verdadeiro sucesso estava longe, quase inalcançável. Por que desmerecer o que foi conquistado? Um jantar fora menos, um café preparado em casa. Pequenas mudanças, mas que começavam a somar. No entanto, os olhos estavam fixos no horizonte, buscando a próxima grande vitória. A liberdade financeira parecia uma miragem. Não se via a importância de celebrar cada passo dado. A indiferença escondia o valor das pequenas vitórias. A verdade é que essas pequenas conquistas são os tijolos que constroem um futuro sólido. Ignorar isso era um erro. Essa pessoa precisava se olhar no espelho e reconhecer: eu sou capaz. Cada centavo economizado é uma prova de disciplina. Cada dívida paga, um sinal de força. O poder de transformar a realidade financeira estava ali, bem diante dos olhos, mas envolto em uma névoa de autocobrança. E então, um dia, alguém decidiu mudar. Olhou para sua jornada e viu as pequenas vitórias que antes passavam despercebidas. Começou a celebrar. Não um grande evento, mas um simples reconhecimento. Um momento de pausa para dizer: eu consegui. A indiferença foi aos poucos dando lugar à gratidão. Cada passo, por menor que fosse, era um passo em direção à liberdade. As conquistas foram menores do que esperavam, mas cheias de significado. A mudança de mentalidade transformou a forma como essa pessoa via a disciplina financeira. Não era mais uma obrigação. Era uma escolha, um estilo de vida. E as celebrações começaram. Um jantar em casa, uma noite tranquila, um sorriso. O caminho ainda era longo. Mas agora havia um novo combustível. A chama da disciplina acesa pela valorização do que já havia realizado. Essa pessoa se tornou seu próprio alicerce. E, assim, a liberdade financeira começou a se desenhar no horizonte. Mas o que vem a seguir? A resposta pode surpreender. A cada passo em direção à liberdade financeira, uma verdade se torna clara: o caminho não é linear. Essa pessoa, que um dia se sentiu como um barco à deriva, agora enfrenta uma nova tempestade, o ajuste de metas. Ao traçar sua trajetória, esperava uma linha reta, mas se vê diante de curvas e desvios inesperados. O progresso, tão celebrado, agora parece distante. As metas definidas em um momento de inspiração, quando o otimismo pulsava, agora parecem um fardo. Há uma sensação de confusão, um labirinto sem saída. Ela recalcula, refaz, mas a cada tentativa, a incerteza cresce. É fácil perder o rumo quando o horizonte parece embaçado. Estou no caminho certo? Essa pergunta atormenta. A vida cotidiana empurra, e ao invés de progresso, há um mar de dúvidas.
Essa pessoa se pergunta se realmente possui as habilidades necessárias para dominar suas finanças. Uma voz interior sussurra: e se você falhar novamente? A disciplina que antes era uma aliada, agora se transforma em um peso. O olhar se desvia, e a motivação oscila. Mas há algo crucial que essa pessoa descobre: flexibilidade é essencial. A rigidez pode ser o maior inimigo. As metas não precisam ser uma sentença. Elas podem ser adaptáveis, moldadas pela realidade. O ato de se permitir ajustar esses objetivos traz um sopro de ar fresco. O que parecia um labirinto torna-se um campo de possibilidades. À medida que ela respira fundo, uma nova clareza surge. Muitos que passam por isso esquecem que a jornada não é sobre a perfeição, mas sobre o aprendizado. Ao abraçar a flexibilidade, essa pessoa começa a ver que cada ajuste, por menor que seja, é um passo em direção à liberdade. As finanças, antes um campo de batalha, tornam-se um território a ser explorado. O coração acelera. Agora, a disciplina financeira não é apenas uma meta distante, mas uma prática diária que se molda às suas necessidades. E, assim, à medida que as trevas da confusão começam a se dissipar, uma nova luz surge. Essa pessoa percebe que, na adaptação, está a verdadeira força. O caminho para a liberdade financeira é uma dança, não uma corrida. O próximo capítulo está prestes a começar, e a pergunta persiste: como dançarão as próximas notas dessa melodia? O peso da exaustão se tornava insuportável. Alguém que antes tinha sonhos vibrantes agora olhava para o relógio como se este fosse um inimigo. As horas pareciam passar mais rápido, mas o trabalho nunca acabava. As contas se acumulavam na mesa, e cada vez que a visão do extrato bancário aparecia, um nó se formava no estômago. Muitos já passaram por isso. A luta diária por mais dinheiro levava essa pessoa a um beco sem saída. As horas extras no trabalho tradicional não eram suficientes, e a ideia de buscar novas fontes de renda começava a se instalar em sua mente. Mas onde encontrar tempo? Ou melhor, onde buscar motivação? A rotina sugava toda a energia. Ela se perguntava: valerá a pena? O cansaço era um ladrão, roubando não apenas a disposição, mas também a vontade de sonhar. Enquanto os amigos compartilhavam suas conquistas, essa pessoa se sentia presa em um ciclo interminável de obrigações e frustrações. O que fazer? Propor-se a um novo desafio significava mais horas longe da família, mais noites em claro. E a ideia de fazer algo diferente parecia cada vez mais distante. Mas então, algo dentro dela começou a mudar. O estalo de uma ideia. Uma mensagem ecoava como um mantra: mais trabalho, mais recompensas. Apesar do desânimo, a mente começou a se abrir para possibilidades. Conhecimentos ocultos sobre a disciplina financeira não eram apenas conceitos abstratos, eram a chave para a liberdade sonhada. Reconhecer que o esforço extra poderia resultar em algo maior do que apenas um mês sem dívidas acendeu uma luz no fundo do túnel. O desejo de transformar aquela exaustão em motivação começou a tomar forma. Seria um longo caminho, repleto de dúvidas e obstáculos. Mas, quem sabe, a disciplina financeira poderia ser a resposta. A resposta que tantos buscavam, mas poucos tinham coragem de abraçar. Com cada novo passo, a ideia de liberdade soava mais doce. A força de vontade, muitas vezes adormecida, começava a despertar. Algo dentro dela gritava para ser libertado. As recompensas não eram apenas financeiras. Eram emocionais, espirituais. O que parecia impossível tornava-se uma possibilidade tangível. E assim, aquela jornada não era apenas sobre números. Era sobre reencontrar a própria essência, sobre reescrever uma história que, até então, parecia perdida. O caminho à frente estava claro. Mas, o que acontece quando a disciplina é testada? Quando as forças parecem se esgotar? E a pergunta ecoava na mente: será que essa pessoa conseguiria realmente mudar seu destino? Em meio à correria do dia a dia, algo começou a despertar uma inquietação profunda. Essa pessoa, como muitos, vivia com a sombra da incerteza financeira pairando sobre seus ombros. Contas a vencer, despesas inesperadas, e aquele pensamento constante: e se algo der errado? A ansiedade tornava-se uma companheira indesejada, sussurrando que a qualquer momento, um imprevisto poderia desmoronar todo o esforço feito até ali. Foi então que, em meio ao caos interno, surgiu uma ideia: a formação de uma reserva de emergência. Essa pessoa percebeu que, se estabelecesse um fundo, mesmo que modesto, poderia criar um escudo contra as tempestades inesperadas que a vida frequentemente traz. E assim, um plano começou a se formar. Os primeiros passos foram os mais difíceis.
Cada centavo poupado parecia fazer falta. Sacrificava pequenas indulgências cotidianas. Almoços fora, compras impulsivas, tudo foi colocado em análise. E a dúvida persistia: isso realmente vale a pena? No entanto, a ideia de ter um alicerce de segurança começava a dar àquela pessoa uma nova perspectiva. A disciplina financeira se tornava o fio condutor para a tão sonhada liberdade. Com o passar das semanas, a reserva de emergência começou a tomar forma. E, à medida que o montante crescia, a ansiedade que antes dominava sua mente começou a se dissipar. Cada vez que olhava para a conta, uma onda de paz invadia seu coração. Era como se um peso invisível estivesse sendo retirado de suas costas. Se um imprevisto acontecer agora, não estarei sem opções, pensava. Essa nova mentalidade começou a transformar não só sua relação com o dinheiro, mas consigo mesma. Uma nova confiança florescia. A disciplina não era mais uma mera obrigação, mas uma escolha que trazia segurança. Entretanto, a jornada estava longe de terminar. A vida sempre apresentava novos desafios, novos imprevistos. A reserva traria segurança, mas o verdadeiro caminho para a liberdade financeira ainda exigiria mais. O que mais seria necessário? Com o coração acelerado e a mente inquieta, essa pessoa se perguntava: qual será o próximo passo? E assim, o enigma se instalava, desafiando-a a seguir em frente. A resposta estava prestes a ser revelada, mas a história estava longe de acabar. O que viria em seguida poderia mudar tudo. As compras podem ser uma forma de escape. Para muitos, é uma maneira de preencher um vazio, uma distração. Essa pessoa estava ali, cercada por produtos brilhantes e promoções irresistíveis. O desejo de manter o status quo a puxava para aquele ciclo vicioso. Cada compra parecia uma pequena vitória, um momento de felicidade em meio à rotina estressante. Mas, no fundo, havia uma voz sussurrando. Uma voz que questionava: você realmente precisa disso? Era uma pergunta simples, mas poderosa. A relutância era palpável. Como abrir mão daquela euforia momentânea? Como trocar a satisfação instantânea por um futuro incerto? A luta interna era intensa. Sentada à mesa, cercada por contas e extratos, essa pessoa olhou para os números. O vermelho marcava a realidade. Aquela sensação de liberdade financeira parecia distante. Os hábitos de consumo estavam entrincheirados, e cada decisão parecia uma batalha. A mente tentava racionalizar. Apenas mais uma compra. Não vai fazer diferença, pensava. Mas no fundo, sabia que cada decisão contava. O desejo de manter a aparência, de seguir o fluxo, era forte. Muitos ao redor pareciam estar bem, vivendo em um ciclo de consumo sem fim. Mas a sensação de estar presa era insuportável. O relógio estava correndo, e a dívida não parava de crescer. As promessas de dias melhores se tornavam ecos distantes. Foi nesse momento de crise que surgiu uma luz. Olhando para suas finanças, essa pessoa percebeu que a verdadeira liberdade não estava nas compras, mas sim na disciplina. E se eu repensar tudo isso? Essa ideia dançava na mente, provocando um calor novo. O que aconteceria se a disciplina se tornasse prioridade? Repensar era crescer. Ainda havia medo. Medo de mudar, de deixar para trás a zona de conforto. Mas a possibilidade de um futuro sem dívidas, de uma vida mais leve, parecia mais atraente. Um dilema. A resistência interna se manifestava em forma de ansiedade. Mas a esperança também crescia, como uma semente ouvida em meio ao silêncio do medo. Então, um plano começou a se formar. Passo a passo. Um compromisso com a disciplina financeira. O desejo de liberdade estava se tornando mais forte que a vontade de manter o status quo. Entre as sombras da relutância, uma nova determinação começava a brilhar. Será que conseguiria? O que aconteceria se a disciplina se tornasse seu novo estilo de vida? O caminho ainda era incerto, mas a faísca da mudança estava acesa. E, pela primeira vez, essa pessoa sentiu que estava no controle. Me conta nos comentários. Você já passou por algo assim? A dívida é um peso. Um peso que se acumula, que aperta o peito, que drena a energia. Para muitos, ela é invisível, mas suas consequências são claras. Essa pessoa se vê cercada por contas, prazos e cobranças. Às vezes, são pequenos deslizes. Uma compra por impulso aqui, um cartão de crédito ali. E, aos poucos, o que parecia uma solução se transforma em uma prisão. Enquanto a vida segue, a negligência se torna amiga da rotina. A cada dia,
Essa pessoa ignora os lembretes de que cada centavo não pago é um passo longe da liberdade. Amanhã eu resolvo, pensa, com um sorriso forçado. O café da manhã apressado, o trabalho cansativo, os compromissos sociais. A vida fica tão intensa que a preocupação com as finanças se transforma em um eco distante. Um eco que grita, mas que é abafado pela correria do dia a dia. Essa pessoa não percebe que, ao desconsiderar a dívida, também está se distanciando de seus sonhos. Os planos de viajar, de comprar uma casa, de ter segurança financeira escorregam entre os dedos, como areia. A negligência se transforma em um hábito. As noites se tornam mais longas, mas o sono é leve, repleto de inseguranças. O sonho da liberdade financeira parece cada vez mais distante. E então, um dia, a realidade se impõe. Uma ligação inesperada, uma fatura que chega com juros exorbitantes. O coração acelera. O que antes era apenas um detalhe agora se transforma em um monstro. Essa pessoa percebe que a dívida não é só um número. É um peso emocional. É a culpa de não conseguir cumprir com suas responsabilidades. É o medo de um futuro sombrio. Esse momento de clareza é fundamental. Essa pessoa começa a entender que, para sair dessa armadilha, é preciso mais do que um desejo. É preciso disciplina. Cada pequeno passo conta. A mudança não acontece do dia para a noite, mas a decisão de agir, de enfrentar a realidade, é o primeiro passo em direção à liberdade. O caminho pode ser árduo, mas a recompensa é inestimável. E assim, a jornada começa. A disciplina financeira se transforma na chave para abrir as portas que estavam fechadas. A luta contra a dívida se torna uma batalha pessoal, onde cada conquista, por menor que seja, é uma vitória. Mas a questão permanece: você está pronto para encarar esse desafio? Está disposto a tirar o peso da dívida das suas costas e caminhar rumo à liberdade? Era uma vez uma pessoa que se via presa em um ciclo interminável de dívidas e preocupações financeiras. Cada dia começava com um aperto no peito e a certeza de que mudanças eram necessárias. Mas a dúvida era uma sombra persistente. Como poderia transformar sua situação se sempre acreditou que a escassez era seu destino? O ceticismo tinha raízes profundas. Essa pessoa olhava para o futuro com desconfiança, como se as promessas de liberdade financeira fossem mera ilusão. Aos olhos dela, a vida era um grande labirinto, e cada passo em direção à mudança se transformava em uma batalha interna. Havia dias em que as pequenas vitórias pareciam insignificantes, e a vontade de desistir se tornava tentadora. Mas, em meio a essa tempestade de incertezas, uma ideia começou a brotar. A mente molda a realidade. Essa frase ecoou como um mantra, sussurrando que a mudança poderia começar dentro dela. A possibilidade de uma mentalidade de abundância surgia como uma luz no fim do túnel, um sussurro de esperança em meio ao caos. A verdade é que, por trás das dúvidas, havia um potencial inexplorado, um poder que essa pessoa nunca havia reconhecido. Gradualmente, os pequenos hábitos começaram a surgir. Em vez de se concentrar na falta, ela decidiu valorizar o que tinha. Despesas foram revistas, prioridades redefinidas. Cada pequeno passo em direção à disciplina financeira revelava um novo aspecto de si mesma. A visão de futuro mudava. A ideia de que era possível prosperar, mesmo com os desafios, começava a ganhar forma. No entanto, a jornada não era linear. Conflitos internos surgiam a cada nova decisão. O medo de falhar sussurrava nos cantos da mente, tentando dissuadi-la de seguir em frente. Mas o desejo de liberdade financeira se tornava mais forte a cada dia. O entendimento de que a disciplina não era uma punição, mas um caminho para a autonomia, começava a florescer. E assim, essa pessoa deu um passo à frente, decidida a quebrar as correntes da dúvida. Agora, ela sabia, a verdadeira riqueza não estava apenas nas finanças, mas na capacidade de moldar sua própria realidade. Naquele momento de clareza, a transformação se tornou não apenas possível, mas inevitável. A liberdade estava ao alcance. Mas, e agora? O que mais ela descobriria ao seguir esse novo caminho, enfrentando cada desafio com coragem e determinação? A resposta poderia mudar tudo. O medo é um monstro. Silencioso, ele se esconde nas sombras da mente, alimentando inseguranças e incertezas. Para essa pessoa, o medo financeiro era um espectro que assombrava suas noites. A cada vez que a conta chegava, um frio na barriga. As cartas de cobrança pareciam sussurrar promessas de desespero. Mas havia algo mais aterrorizante do que as dívidas. Era o desconhecido. Os números dançavam em sua cabeça como fantasmas. Cada dígito era uma lembrança do que não havia sido feito, do que poderia ter sido, mas não era.
Essa pessoa olhava para o futuro com uma mistura de desespero e esperança. Lidar com o desconhecido não era apenas sobre dinheiro. Era sobre confiança. Sobre enfrentar a incerteza. Muitos se sentem assim. Como se estivessem em um labirinto sem saída, cercados por paredes de preocupação e ansiedade. A primeira ação instintiva é fugir. Ignorar as cartas, evitar as ligações, esquecer as cifras. Mas essa pessoa estava prestes a descobrir que não enfrentar esses medos a aprisionava ainda mais. Em um momento decisivo, decidiu encarar as sombras. O coração disparava, mas a mente gritava por mudança. Sentou-se à mesa, à luz de uma lâmpada que parecia brilhar apenas para ela. Com papel e caneta em mãos, começou a anotar tudo. Cada dígito, cada dívida, cada medo. E ali, diante do inescapável, algo surpreendente aconteceu. A escuridão começou a recuar. Ao transformar o desconhecido em algo palpável, essa pessoa descobriu que o medo perdia sua força. Cada número era agora uma oportunidade de aprendizado. Cada cobrança era um convite à disciplina. A jornada tinha começado, e a primeira etapa era enfrentar a própria sombra. O que muitos não sabem é que a disciplina financeira não se trata apenas de números. É um ato de coragem. É a decisão de não deixar que o medo controle a vida. Com cada passo, essa pessoa começou a sentir um novo poder. A liberdade financeira não é um destino, mas um caminho. E todos que se atrevem a trilhar esse caminho descobrem que, ao enfrentar seus medos, eles se tornam menores. É preciso coragem para dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas o que vem a seguir? A recompensa é indescritível. À medida que a determinação crescia, a luz no fim do túnel se tornava cada vez mais clara. O que está por vir poderia mudar tudo. Afinal, a disciplina financeira é a chave para abrir a porta da liberdade. Você está pronto para enfrentar o seu medo? Estabelecer um plano de quitação é um passo crucial, mas a realidade é que essa jornada nunca é linear. Em um escritório bagunçado, alguém senta à mesa, a luz do computador iluminando seu rosto preocupado. O calendário na parede marca o fim do mês, e as contas se acumulam como sombras ameaçadoras. Com cada dígito digitado na planilha, uma sensação de angústia cresce. O plano está ali, traçado, com datas e valores. Mas a previsibilidade de receitas é um conceito distante. Essa pessoa se lembra de momentos em que o dinheiro veio de fontes inesperadas, mas também das ocasiões em que um dia de folga significou um buraco no orçamento. A incerteza agita o estômago como um tormento. Os números na tela parecem zombar, ecoando a insegurança que acompanha dia após dia. A mente está repleta de questões. E se um imprevisto surgir? E se a receita não for suficiente? Esse pensamento é como uma sombra constante, sempre presente. Cada plano de pagamento formulado parece um castelo de cartas, prestes a desmoronar a qualquer momento. E diante dessa pressão, a disciplina financeira se torna um desafio monumental. Uma respiração profunda é feita. Essa pessoa se lembra de que planos precisam ser flexíveis, assim como a vida. Mesmo com a incerteza, é essencial manter a visão. A disciplina não é apenas sobre seguir um plano rígido, mas sobre se adaptar e se comprometer, mesmo quando as coisas não vão conforme o esperado. É um jogo mental, onde a força de vontade deve prevalecer. As noites são longas, e a solidão se torna cúmplice. Os amigos não entendem, eles veem apenas o que está por fora. Mas quem passa por isso sabe que cada dívida quitada é uma pequena vitória. Aquela tensão palpável continua, mas também é um fio de esperança. Essa jornada não é fácil, mas para quem se compromete, cada passo conta. A pergunta que ecoa é: será que essa pessoa conseguirá manter a disciplina? A resposta é incerta, mas a necessidade de seguir em frente é mais forte. O plano pode ser a âncora, mas é a determinação que levará à liberdade. Ser disciplinado em tempos de insegurança é o verdadeiro ato de coragem. Agora, a tensão aumenta. O que virá a seguir? A dificuldade pode ser opressora, mas a recompensa parece brilhar à distância. A disciplina financeira é um caminho tortuoso, mas é o único que leva à liberdade. Essa é a chave. E a jornada está longe de acabar. O que essa pessoa decidirá agora? A dívida não é apenas um número. É um peso. Um fardo que consome a mente e o corpo. Essa pessoa acorda todas as manhãs com a sensação de que o mundo está pesando sobre seus ombros. Cada cobrança, cada conta, cada atraso se transforma em um grilhão invisível que a impede de respirar. O estresse é um visitante constante, fazendo morada no coração e na mente. Quem passa por isso sabe, a exaustão emocional se acumula como neve,
camadas sobre camadas, até que se torna insuportável. Os dias se arrastam. As noites são longas. O pensamento sobre como lidar com a próxima parcela martela incessantemente. O que poderia ser um momento de tranquilidade se transforma em uma vasta escuridão, onde os pensamentos não param de girar. Cada conversa com amigos, cada encontro em família, é uma batalha interna. Por fora, um sorriso forçado. Por dentro, um turbilhão de preocupação. O corpo começa a cobrar o preço dessa tensão. Dores de cabeça, insônia, falta de apetite. Esta pessoa percebe que, para cada centavo de dívida, há um pedaço de saúde sendo sacrificado. Cuidar da saúde deveria ser prioridade. Mas como? A mente está tão sobrecarregada que até mesmo o simples ato de respirar parece um desafio. A disciplina financeira é a palavra que ecoa, mas ainda parece distante, quase inatingível. Como encontrar equilíbrio quando tudo parece desmoronar? Esse ciclo vicioso escraviza e aprisiona. É um labirinto sem saída. Mas a verdade é que há um caminho, uma luz no fim do túnel. Ao olhar para sua própria vida, essa pessoa começa a perceber que a liberdade financeira não é apenas sobre números. É sobre recuperar o direito de viver, de sonhar, de cuidar de si mesma. A disciplina não é um inimigo, é uma aliada. E, ao dar o primeiro passo, mesmo que hesitante, tudo muda. O peso começa a se dissipar. A cada escolha consciente, a luz brilha um pouco mais. E assim, um novo ciclo se inicia. Um ciclo de cuidado, de saúde, de conquistas. Mas a jornada está longe de acabar. O que vem a seguir? Como essa pessoa se levantará e transformará sua realidade? A pergunta ecoa. A resposta é um convite para seguir em frente, para descobrir que a verdadeira liberdade vai muito além das finanças. A sensação de liberdade é intoxicante. Essa pessoa olhou para o último comprovante de pagamento e quase não conseguiu acreditar. As dívidas estavam quitadas. Um ciclo de preocupação e desespero finalmente havia chegado ao fim. O peso nos ombros parecia ter desaparecido, mas uma nova sombra surgiu. O medo. O medo de voltar a errar. O medo de cair novamente na armadilha da tentação. Sentado à mesa, muitos pensamentos correram pela mente. Tudo aquilo que foi conquistado poderia se desmoronar a qualquer momento. A liberdade financeira não era uma linha de chegada, mas um caminho contínuo. Aquela pessoa sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. As vozes da dúvida ecoavam. E se você não conseguir manter isso? E se as velhas práticas voltarem a dominar sua vida? O olhar se perdeu pelas janelas, enquanto a luz do sol entrava, trazendo uma nova perspectiva. Dentro de si, essa pessoa sentiu um alívio profundo. A dívida não era apenas um número em uma planilha, era uma prisão psicológica que mantinha os sonhos em cativeiro. Agora, livre, as possibilidades se abriam. Mas havia um preço a pagar. Era necessário permanecer vigilante. Um compromisso renovado se formou. Uma determinação silenciosa. A disciplina financeira não era apenas uma ferramenta, mas uma aliada. E, a cada dia, essa pessoa sabia que precisaria lembrar do que havia aprendido nas lições da escassez. O orçamento, os hábitos de consumo, a avaliação consciente de cada gasto. A prática se tornava um novo estilo de vida, um compromisso com o futuro. Ela decidiu que não se tratava apenas de evitar armadilhas, mas de abraçar novos comportamentos. A jornada não terminava ali. Tornar-se um agente ativo na construção da sua própria liberdade era um novo mantra. Uma liberdade que não era apenas financeira, mas emocional e mental. E naquela manhã ensolarada, o eco de um novo começava a ressoar. Você pode ser livre, pensou alguém, enquanto respirava fundo. Mas essa liberdade demandava ação. Passos firmes, decisões conscientes e, acima de tudo, disciplina. A verdadeira vitória não era apenas ter quitado dívidas, mas ter encontrado a força interna para não se deixar levar novamente por caminhos escuros. A história não acaba aqui. A liberdade financeira é não apenas sonhada, mas conquistada. E a maior revelação estava prestes a surgir. O que você fará para garantir essa liberdade a longo prazo? A jornada, agora, apenas começava. O eco da dúvida ressoava na mente de alguém que estava prestes a compartilhar sua história. As paredes pareciam se fechar. Será que os outros entenderiam? Será que seriam compreensivos? Uma avalanche de receios inundava seus pensamentos. E se me julgarem? E se me acharem fraco? Essa pessoa estava à beira de um precipício emocional, lutando contra um medo que muitos conhecem, mas poucos falam abertamente, a vulnerabilidade de expor as próprias fraquezas.
Assim, em um círculo pequeno, alguém decidiu abrir seu coração. Palavras hesitantes foram surgindo, uma após a outra. Eu estava afundado em dívidas. Era como se a vida estivesse me sufocando. O silêncio na sala era palpável, o clima carregado de empatia. Rostos se tornaram reflexos de suas próprias batalhas. Ao ouvir, muitos começaram a lembrar de suas próprias lutas. Eu não sabia como sair disso. O medo me paralisava. Cada dia era uma luta com as contas. A ansiedade corroía meu ser. Os olhos de quem escutava brilhavam com a identificação. Cada relato de fracasso financeiro era uma peça de um quebra-cabeça que se montava ali. A vulnerabilidade, antes um peso, agora se transformava em força. Gradualmente, a insegurança se dissipava. Foi quando percebi que precisava mudar. A disciplina financeira era o meu único caminho de volta à liberdade. Um movimento de cabeça entre os ouvintes. Eles não apenas escutavam, eles sentiam. Então, a mágica aconteceu. Compartilhar aquela experiência, essa fatia de vida, se tornou um ato de coragem. A sala, antes repleta de incertezas, agora pulsava energia. Eu não sou perfeito, mas estou em processo. Disciplina não significa rigidez, significa liberdade. As palavras se tornaram um mantra. O clima se iluminou com sorrisos e acenos de entendimento. A vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas sim um poderoso ato de resistência. E naquele momento de conexão profunda, alguém lançou a pergunta que poderia mudar tudo. E se nós pudéssemos juntos criar um espaço de apoio? Um lugar onde poderíamos compartilhar nossas lutas e vitórias? O que começou como um simples relato transformou-se em uma possível rede de apoio. O medo de crítica se esvaziou, dando lugar à vontade de ajudar e ser ajudado. A história não terminava ali. Era apenas o começo. Se a minha experiência puder inspirar só uma pessoa, já valerá a pena. O que seria esse próximo passo? Como transformar essa vulnerabilidade em uma força coletiva? Os olhares se cruzaram, cheios de expectativa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque a jornada de um pode ser a inspiração de muitos. Investir é acreditar no amanhã. Com essa frase ecoando em sua mente, essa pessoa se deparou com um novo capítulo. O momento chegou. Após meses de disciplina e sacrifício, ela estava pronta para dar o próximo passo. Mas, como qualquer jornada, a incerteza pairava no ar. O coração pulsava acelerado. Um misto de medo e expectativa. Muitos ao seu redor diziam que investir era algo complicado, arriscado. As vozes da dúvida sussurravam: e se tudo der errado? E se você perder o que conquistou? Mas essa pessoa sabia que, se ficasse presa ao medo, nunca sairia do lugar. Uma escolha estava diante dela. O que parecia um abismo, na verdade, era um porto seguro. Os aprendizados adquiridos ao longo do tempo tornaram-se seu guia. E, por mais que a incerteza cercasse cada decisão, uma chama interna iluminava o caminho. Investir significava um futuro melhor, não apenas para si mesma, mas para aqueles que ama. As horas se passaram em frente à tela do computador, os números dançavam. Cada clique era uma mistura de adrenalina e esperança. Uma nova realidade estava sendo construída. E, mesmo com o coração apertado, ela compreendeu que a liberdade financeira não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre a possibilidade. A possibilidade de sonhar, de realizar e de viver plenamente. E assim, entre planilhas e gráficos, as dúvidas foram se dissipando. Cada investimento era uma semente plantada em solo fértil. Essa pessoa começou a entender que a verdadeira riqueza não estava apenas em bens materiais, mas na capacidade de escolher o próprio destino. E, com essa clareza, a expectativa cresceu. Agora, o futuro se desenhava diante dela, como um quadro em branco pronto para ser pintado. Um futuro repleto de possibilidades. E a disciplina financeira, essa ferramenta poderosa, tornou-se seu aliado mais fiel. Mas a jornada estava longe de terminar. O próximo passo estava à vista, e a cada decisão, uma nova dúvida surgia. O que realmente aguardava por ela nesse caminho? O que mais seria necessário para alcançar a tão sonhada liberdade? O som do relógio ecoava, e a pergunta pairava no ar. Será que a escolha feita hoje realmente a levaria aonde ela desejava? A resposta estava por vir, e a única certeza era que a jornada continuava. E assim, a expectativa se transformava em ação. O que viria a seguir? A liberdade financeira não é um destino, mas uma jornada. Às vezes, essa pessoa se vê presa em um ciclo de dívidas e incertezas. Ela sabe que precisa mudar, mas o caminho é árduo.
Quando finalmente decide se desvincular do caos financeiro, um novo mundo se abre diante dela. Novos objetivos são traçados, metas mais audaciosas começam a surgir. Mas, há um detalhe crucial: o desejo de sucesso rápido. Muitos ao redor pressionam. Você não quer ser bem-sucedido logo? Por que demora tanto? Olha como os outros estão indo. A pressão pesa. O tempo parece escorregar entre os dedos. É fácil se deixar levar pela ideia de que alcançar a liberdade financeira deve ser imediato, como um passe de mágica. No entanto, essa pessoa sabe que, para mudar sua realidade, precisa cultivar disciplina. A disciplina não é apenas uma palavra, é um compromisso diário. A cada manhã, ela acorda com a determinação de não se deixar levar pela urgência. O que muitos não entendem é que o sucesso duradouro não é fruto de atalhos. É construído tijolo por tijolo, com cada decisão financeira pensada e cuidadosa. A jornada deve ser saboreada, não apressada. As novas metas surgem com clareza agora. Essa pessoa imagina um futuro onde pode viajar, investir em experiências e oferecer segurança à sua família. E a cada passo, a confiança cresce. Cada pequeno sucesso se torna uma vitória, um motivo para celebrar. O dinheiro não é mais visto como um vilão, mas como uma ferramenta que, quando bem utilizada, pode proporcionar liberdade. Mas a pressão externa continua. As mensagens de sucesso imediato estão por toda parte. É preciso resistir. A disciplina financeira exige foco. Essa pessoa respira fundo, reflete e lembra: o sucesso é uma jornada, não uma corrida. Cada dia é uma oportunidade de reafirmar seu compromisso. E assim, ela avança com determinação, ciente de que cada passo a coloca mais perto da liberdade que deseja. E nesse caminho, descobre um segredo: a verdadeira riqueza não está apenas no saldo da conta, mas na paz de espírito que vem com a disciplina. O medo e a ansiedade começam a se dissipar, enquanto a confiança toma seu lugar. No entanto, a grande pergunta permanece: até onde essa jornada pode levá-la? A resposta está na continuidade de sua escolha. E a cada passo, um novo horizonte se revela. O que mais está por vir nessa jornada de transformação? A liberdade financeira não é um destino, mas uma escolha diária. Essa pessoa olhava pela janela, observando a vida lá fora. O sol brilhava de maneira intensa, mas a sombra da dúvida estava presente. A jornada havia sido longa. Da dívida à disciplina, cada passo foi uma escolha. Cada escolha trouxe consequências. Algumas, pesadas. Outras, libertadoras. Ela sabia que o caminho não terminava ali. Mudar sua mentalidade sobre dinheiro havia sido um processo doloroso. Enfrentar cada conta, cada cobrança, cada tentação de retroceder. E agora, em momentos de fraqueza, a velha voz ressoava: volte ao que era mais fácil. Volte ao que você conhece. Era tentador. A segurança da ignorância parecia promissora diante do esforço constante. Mas essa pessoa tinha algo que antes não possuía: um novo entendimento. Os dias de luta se tornaram dias de prática. A disciplina financeira não é só sobre números, mas sobre emoções. Cada sacrifício se transformava em um ativo, um investimento na liberdade. E ao olhar para suas conquistas, havia um misto de satisfação e vigilância. Porque a verdade era clara: a liberdade que conquistou poderia ser perdida em um instante. O que mais a desafiava não era a falta de recursos, mas a escolha de permanecer firme. Longas horas de trabalho, decisões difíceis, e ainda assim, a sensação de vitória sempre a acompanhava. A liberdade não é um mar de rosas, é um campo de batalha. E ela estava disposta a lutar. Então, em um momento de tranquilidade, ela respirou fundo. Lembrou-se dos dias em que a dívida parecia um espectro, um gigante impiedoso. Agora, mais do que números, ela via um futuro. Não só para ela, mas para todos que a cercavam. Muitos ainda estavam presos ao ciclo vicioso, mas não ela. A disciplina que cultivou era um testemunho de sua transformação. Enquanto o sol se punha, a pessoa sentia que sua vida era agora uma tela em branco. Podia desenhar o que quisesse e, mais importante, podia escolher não voltar ao passado. Porque a liberdade financeira era uma escolha. E, ao fazer essa escolha, ela entendeu que a disciplina financeira é a ponte entre o sonho e a realidade. E assim, ao encerrar este capítulo, a pergunta ecoou em sua mente: você está pronto para fazer a sua escolha? A liberdade espera por você, mas a decisão é sua.